A eleição é o momento mais importante da democracia e algumas regras devem ser respeitadas. A legislação proíbe uma série de condutas no dia da votação e quem traz as informações para a gente é o repórter João Delfino. Oi Francine, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente no Boletim Legislativo. E olha só, a eleição praticamente chegou, já é no domingo e tem algumas regras que a gente precisa seguir no dia e no momento da votação. Para isso eu estou aqui com o advogado Fábio dos Santos, ele vai nos falar um pouco sobre essas regras. Doutor, boa tarde para o senhor. Fala para a gente então, a princípio, as principais regras no dia da votação para os eleitores. Muito boa tarde. As principais regras no dia da eleição são a boca de urna, que é proibida, tá? Não pode ter distribuição de qualquer tipo de santinho, folheto, lembrança para o eleitor, tá? E o candidato mesmo, quando for votar, ele também se assemelha a um eleitor comum. Ele também não pode fazer nenhum tipo de propaganda na hora lá dentro da sessão eleitoral, ainda que de forma indireta ou velada, tá? E, doutor, na hora que a gente for lá na cabine da urna para votar e tudo mais, a gente pode, por exemplo, tá com o celular, a gente pode estar com a camisa de um político, de um partido, o que é permitido e o que é proibido na hora da votação em si? Sim, o eleitor, as regras para o eleitor são um pouquinho mais flexíveis. Sim, ele pode estar com a camiseta do candidato, boné do candidato, de forma não muito espalhafatosa. Por exemplo, carregar bandeira, aí já começa a ficar perigoso, não pode fazer esse tipo de coisa, porque não pode fazer propaganda. Ele pode levar cola, uma anotação no papel, ele pode levar o folheto do candidato também, para ele saber os números, né, que é prefeito e vereador, tá bom? Ele pode levar o celular, sim, porém ele não pode usar o celular dentro da cabine eleitoral e nem dentro da sessão eleitoral. Ele precisa deixar o celular na mesa com o mesário. Uma das razões para isso é porque a gente sabe que em muitos lugares existe o chamado curral eleitoral, onde o eleitor que vendeu o voto, ele precisa confirmar que está votando naquele candidato lá que comprou o voto. Então, uma das razões para ele ter que deixar o celular é essa. E, doutor, quando a gente está falando ainda desse momento da votação, a gente sabe que tem alguns idosos que vão, até o momento, exercer o direito, né, a democracia. Eles podem, de repente, entrar com um filho, algum parente, para ajudar nesse momento, ou pessoas com algum tipo de deficiência intelectual? Sim, com certeza. A pessoa não pode entrar na cabine eleitoral acompanhado, exceto se ela tiver alguma necessidade especial. Com certeza, uma pessoa que é cega, uma pessoa que é idosa, que tem algum tipo de dificuldade. E os mesários e a equipe ali da eleição do TSE, eles podem também fiscalizar esse tipo de coisa para ver se de alguma forma não tem um tipo de abuso, né? E doutor, o senhor estava falando sobre esses crimes, a boca de urna e tudo mais. Qual é a penalidade, né? O que acontece com alguém que cometer esse tipo de crime? A penalidade no dia da eleição, para quando alguém comete algum tipo de crime eleitoral, ela é de até 4 anos de reclusão e multa de 5 a 15 mil reais. E tem como também a população fazer esse tipo de fiscalização, certo? Né? Até porque o poder público não vai poder estar sempre, né, em todos os lugares. Como que é possível fazer essa fiscalização? Sim, existe hoje em dia o aplicativo chamado Pardal Eleitoral, que a pessoa faz o download do site do TSE e ele serve para a própria pessoa denunciar as irregularidades que possam estar ocorrendo no dia da eleição, tá? Ela pode ou não se identificar, ela pode requerer sigilo, o sigilo dela é resguardado e ela tem que apresentar algum indício ou prova daquela irregularidade, como uma foto ou um vídeo. Perfeito, doutor, obrigado pelas suas informações. Então, estão aí as dicas e também as orientações passadas pelo advogado Fábio dos Santos para o domingo, dia tão importante para a democracia. Volto com você no estúdio, Fran. Muito obrigada, João.